Ótimo. Então, veja bem, conforme eu já tinha dito anteriormente, na aula passada a gente falou um pouco da teoria da perda de carga, tá bom? Então, eu passei algumas fórmulas para vocês, ah, como, por exemplo, a perda de carga localizada. Então, a perda localizada ela está associada a alguns acessórios, exemplo, registro, entrada e saída de canalização. E depois nós vimos a perda de carga pelo comprimento equivalente, que inclusive é mais, eu acho, melhor para poder trabalhar. Eu acho melhor para poder trabalhar a perda de carga equivalente. O que ela seria? Ela seria assim, eu tenho uma válvula gaveta, bom? Então, essa válvula gaveta, ela perde carga igual a uma tubulação de quantos metros? Então, suponhamos, olha, eu tenho uma curva de 90, de 300 milímetros, que a perda de carga nessa curva equivale a uma tubulação de 300 milímetros, obviamente, de 4 metros. Tá bom? Então, fica mais fácil a gente calcular a perda de carga, tanto local quanto ao longo da tubulação junto, fica mais fácil. Tá bom? Então, isso a gente viu na aula passada. Então, na aula de hoje, eu quero fazer uns exercícios com vocês, ok? Esses exercícios eu selecionei e mandei para vocês aí no grupo do WhatsApp. São três arquivos que eu mandei. Um deles é a aula novamente, eu parto para que você já tem o slide. Aí tem uma lista de exercícios contendo 10 questões que vocês vão fazer no segundo horário e eu vou estar aqui disponível para poder tirar as dúvidas. E um outro com 4 questõezinhas, essas 4 questõezinhas eu quero resolver ela com vocês, varrendo toda a matéria de perda de carga, tá bom? Lembrando que, por que é minha preocupação de passar perda de carga passar perda de carga de forma que vocês compreendem e não tenham dúvida. Porque tudo o que vocês forem fazer da agora para frente, a perda de carga vai ser extremamente importante. Então, se eu for dimensionar se eu for dimensionar uma elevatória, eu vou precisar de perda de carga. Na matéria de amanhã, que é sistema de abastecimento de água, eu preciso calcular a perda de carga também, tá bom? E aí, Otávio, eu estou vendo o seu chat aqui, fiquei com dúvida no número 5 da lista passada. Eu posso tirar no segundo horário, beleza, Otávio? Eu posso resolver aqui sem problema com vocês. Bom? E qualquer dúvida, abra o microfone e interrompa a aula, tá? Não deixa passar, não. Dúvida, pode ligar seu microfone, abrir seu microfone e, e mandar ver aí na sua pergunta. Não deixa passar nada, beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Vou compartilhar minha tela aí e verifique se vocês estão vendo. Tá dando para ver aí a tela das questões?
Ah, beleza, porque eu não estava vendo. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Aqui, só umas orientações aí no outro exercício, sem ser esse, obviamente, vocês vão mandar para mim, manda por esse e-mail aqui, ó, que é o institucional, gemaelbarbosalima@farese.edu.br, ok? E aí vocês têm um prazo aí bem bacana. Eu coloquei para 7 dias, mas pode ser um pouquinho estendido aí sem problema nenhum. Então vamos lá. Esse problema aí, ele está dizendo assim, ó, uma adutora fornece a vazão de 150 litros por segundo através de uma tubulação de aço soldado revestido com esmalte de diâmetro de 400 milímetros. Determinar a perda de carga na tubulação por meio da equação de Haase-Williams e comparar com a fórmula universal. Okay? Nós podemos fazer o seguinte: se eu fizer uma pergunta para vocês, aí quem quiser responder pode abrir o microfone e responder, porque eu estou com o meu chat aqui fechado e aí, às vezes vocês mandam para o chat e eu não acabo vendo aqui, ok? Mas se vocês precisarem de fazer alguma pergunta, ou se eu fizer uma pergunta para vocês responderem, vocês podem ligar o microfone aí e responder, tá bom? Pode ficar à vontade. Idem para as dúvidas. Então, basicamente, como que eu vou resolver essa questão? Pela fórmula de Haas-Williams. Veja bem, a fórmula de Haas-Williams, eu tenho lá J igual a 10, eu vou colocar 65, não sei se é outro coeficiente, pode ser que seja. Aí eu tenho uma vazão, lembrando que essa vazão ela é em metro cúbico por segundo, logo eu tenho que transformar, porque foi dado aqui que minha vazão é de 150 vezes o coeficiente de rugosidade, que ele é em função da tubulação e também tabelado. E eu vou pedir para vocês buscarem na tabela aí qual é o valor dessa tubulação, que é aço soldado revestido com esmalte, vezes o D é o diâmetro da tubulação. Então, a tubulação, a perda de carga, ela é em função da vazão que está veiculada sobre ela, do coeficiente de rugosidade. Então, quanto maior a rugosidade, maior é a perda de carga, e em função também do diâmetro. Quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga. Tá bom? Então, vamos lá. J é o que eu quero descobrir, que ele quer saber a perda de carga da tubulação. O 10,65 é da fórmula vezes a vazão. Eu vou ter que pegar esses 150 litros e dividir por 1.000, que vai ficar então 0,150 elevado a 1,85, que é da fórmula, vezes. Eu gostaria que vocês fizessem um favor para mim. Qual é o coeficiente de rugosidade de uma tubulação de aço soldado revestida com esmalte? Me fala aí, procura aí na tabela do Haas-Williams, fazendo favor, tá nos meus slides. Ismael, Oi. é aço soldado com revestimento epóxico, é isso? E Pode tem aço ser. soldado com revestimento betuminoso. Tem esses dois. Pode ser o primeiro. Então, é 140 para o novo. 140. Beleza.
140. Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Tá. Todo mundo acompanhou aí? Gemael, Foi. ali é 10,643. Tá. E, né? Mas não tem problema não, viu, Olga? Não vai dar uma diferença tão grande assim, não. É porque no saneamento, eu estou acostumado com esse aqui que eu coloquei. Mas muito obrigado aí, tá? Obrigado por ter falado. 43. Vocês vão ver, inclusive, essa forma muitas vezes é reescrita de forma diferente, tá? Então, por exemplo, eu já vi literatura que aqui tem o índice 2, ó, onde eu estou modificando aqui, ó, em algumas formas. Eu normalmente eu não coloco, porque os livros que eu tenho acesso, eles não colocam esse 2 ali. Mas obrigado, Olga, por avisar aí. Tranquilo? E agora eu tenho o diâmetro. O diâmetro é de 400 milímetros. Logo, como 1 metro tem 1000 milímetros, então 400 milímetros tem 0,4. Menos 4,87. Aí quanto está essa conta aí? Faz aí para mim. Deu 2,95 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, Tudo. 95. Aham. Vezes. 2,95. 10 elevado a menos 3. Metro por metro. Tá. Ótimo, ó, a unidade, é importante. 2,95 a menos 3, né, Otávio? Isso. Confere aí, Olga. Confere aí. Deu Eu- Ótimo. Eu também. Valquíria, deu isso aí também, Valquíria? É isso mesmo. É isso mesmo. Deu esse valor mesmo. Ótimo, ótimo. Beleza. Então, pelo Harris Williams, a gente já achou aqui o valor, tá bom? Agora, vamos fazer. Deixa eu só colocar organização aqui, o cálculo da perda de carga por Rasen. Vou abreviar, Williams. Em, em algumas aulas agora para frente, depois que eu terminar a bombas, nós vamos fazer uns exercícios, uma aula prática no EPANET. Aí vocês já vão acostumando, e lá no EPANET, já vão acostumando e já vão abaixando o EPANET. Que ele te calcula a perda de carga lá e a gente usa essa nomenclatura aqui, ó. HW, que é Girardin. Então já vai se acostumando aí. Bom, agora nós vamos calcular a perda de carga por outro método, pelo método de Darcy, pela forma universal. Logo, vocês sabem que a força, quer dizer, a perda de carga por Darcy, ela depende da velocidade e que a priori a gente não tem aqui. Ela depende do diâmetro que a gente tem, ótimo, e do fator de e no fator de atrito, que não temos aqui, mas a gente tem que buscar. Então,
No cálculo, então, da perda de carga, pela fórmula universal, a primeira coisa que eu vou ter que calcular aqui, vai ser a velocidade. A informação que eu preciso, tá? Do fluido. Então, qual forma vocês acham que a gente deveria calcular a velocidade aqui? Q igual a V vezes A. Isso aí, a fórmula da continuidade. Eu tenho Q é igual a área vezes V. Então, aqui, no caso, eu tenho o meu V, eu tenho que a vazão é 0,15 igual a V, né? Igual a V, mas aí eu vou passar esse 150 aqui dividindo pela área da tubulação. A gente não tem a área da tubulação, né? Não, aí vai ter que fazer aquela... Isso. Vai ficar V igual a Q vezes 4 dividido por π vezes D ao quadrado. Isso aí. Deixa eu colocar a fórmula aqui. Que vai ficar V igual a 4 vezes Q dividido por π, não é? Isso. D ao quadrado. Isso aí. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes a vazão é 0,15 dividido por o valor de π vezes aqui nós temos o D que é 0,4 com a tubulação de 400 milímetros elevado ao quadrado. Então vai dar quanto essa conta? 1,19 metros por segundo. Ótimo. 1,19 metros por segundo. Vocês estão conseguindo acompanhar todos aí? Eu tô. Ótimo. Obrigado, Olga. Sim, tranquilo. Pode continuar. Beleza. Ótimo. Então, agora a gente já tem a velocidade. Ok? Agora, ainda antes de calcular a universal ainda, a forma universal, eu vou calcular aqui o número de Reynolds. Número de Reynolds. Porque eu preciso saber se esse escoamento ele é laminar ou turbulento. Se for laminar, o coeficiente de atrito, a gente calcula ele pegando 64 dividindo pelo número de Reynolds. Se não for, a gente vai ter que pegar no diagrama de Moody. Então, vocês se lembram a fórmula de Reynolds? Como que é? É velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. Mas aí tem um problema, que nós não temos a viscosidade, né? Mas aí a gente tem que ver na literatura, né? Porque da água... Cadê, ó? Isso, aí a gente tem que ver na literatura, tá? Na hora da prova, essas coisas assim, eu tenho que te dar a viscosidade.
que a Beleza. gente passar. Mas Viscosidade aí aqui, da água. isso. Que normalmente é 1 vezes 10 a sexta. Isso. Que a gente basicamente usou nas nossas aulas, né? Para calcular. Tá bom? Então, a velocidade a gente tem lá, que a gente achou ali em cima, é 1,19 vezes o diâmetro é 0,4. Isso tudo dividido por vezes 10 elevado a menos 6. Bom, quanto dá essa conta aí? R$ 476.000. 486 mil? 76. Tá. Então, isso aqui é um número de reinos. O número de reinos desse, ele escoamento é considerado como Turbulento. turbulento, né? Turbulento. Logo, eu não posso usar aquela formulazinha que o fator de atrito ele é 64 dividido pelo número de reinos. Eu não posso usar ela. Então eu vou ter que utilizar aqui, na realidade, o diagrama de Moody. Só que o diagrama de Moody, deixa eu só pegar ele aqui Precisa da nas minhas rugosidade, aulas. né? Isso. E também não foi dado no problema, mas na vida real, quando vocês estiverem fazendo projeto, algo do tipo, vocês vão ter que ir no manual da tubulação e pegar essas informações. Como a gente aqui está fazendo um exercício, eu vou pegar numa tabela aqui que eu achei que a rugosidade, tá bom? Então, a rugosidade é de 0,01 milímetro. Dudu. Rugosidade. Bom, então, a nossa rugosidade vai ser isso aqui. Veja bem, então eu vou calcular aqui, fazer o cálculo da rugosidade relativa. A rugosidade relativa, ela é aquele epsilon, tá em algum lugar aqui, vai ser, no caso, a rugosidade, que é 0,01 dividido o diâmetro, né? Lembrando que, aqui a rugosidade foi dada em milímetro, então você deixa a tubulação em milímetro também. As unidades têm que concordar. Se ali fosse metro, então a tubulação deveria ser em metro também. Quanto que deu essa conta aí?
2,5 vezes 10 a menos 5. Ótimo. Deu para ouvir? Deu sim. Ótimo. Agora que a gente tem o número de Reynolds e tem a rugosidade relativa da tubulação, a gente vai ter que pegar o valor de F lá no, no, no diagrama de Moody. Só apareceu o diagrama de Moody aqui. Veja bem, gente. Acho que na aula anterior, tá, até falei uma besteira, ensinei uma coisa para vocês inequivocada, porque o que acontece? Suponhamos que deu a rugosidade relativa tinha dado 0,0002, beleza? E o número de Reynolds deu aqui, ó, 10 a quinta, que é aqui. Então, eu tenho que seguir essa linha, tá? Eu não tenho que colocar uma linha reta igual tá aqui, não. Assim, ó. Do jeito que isso aqui tá, que eu fiz tá errado. Você tem que seguir essa linha aqui, porque a equação que trata desse gráfico, ela faz uma curva e não uma reta conforme. Então, eu até peço desculpa que eu ensinei vocês errado. Então, por exemplo, se deu 0,04, que é esse valor aqui, e a rugosidade tiver, por exemplo, de 2 vezes 10 a quinta, então o meu C, o meu coeficiente de rugosidade vai ser, meu mouse sumiu, aqui, ó. Aqui vai ser 0,02. Então eu tenho que acompanhar a linha. Se der algum valor intermediário entre essas duas linhas, mesma coisa, eu tenho que acompanhar aqui a linha, tá? Então vamos lá. Qual é o número de Reynolds aí nessa situação que eu acabei de passar? Com um Reynolds de 480 mil e com uma rugosidade relativa de 2,5 vezes 10 a menos 5. Qual que vocês acham que é o número de Reynolds aí olhando para esse diagrama de Moody? Acho que é 0,042, mais ou menos. Vai pegar essa Quanto? 0,042. Porque eu fui aqui, ó, peguei a segunda linha. Alguém achou uma resposta diferente dessa? Aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Oh, pera. Aí é complicado esse diagrama. Deixa eu explicar novamente aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, primeira coisa que eu vou olhar é a rugosidade relativa. Aqui do lado direito nosso. O nosso, o nosso coeficiente quer dizer, a nossa rugosidade relativa está onde aqui? 1, 2, Aí 3, 4. Aqui, né, ó. tá, 1, 2. tá logo depois do número 1 aqui, ó. 0,0001 vai ser 0,0002. Né? Tá. Então, beleza. Então, a gente tem que bancar o esperto aqui e fazer a seguinte análise, ó. Ó, cada tracinho desse aqui corresponde a quanto? Ó, então, se aqui for 2, 3, 4, ó, 2, 3, 4, 5. Ele tá meio complicadinho mesmo, se. Aí Então, vai ser aqui, um tracinho, né?
Deve ser 1,5, 2,5, 3. Quantos tracinhos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é mais ou menos, ó. Tá? Você concorda comigo que ele é mais ou menos na metade desses dois aqui? Mais ou menos na metade. Porque ele é Concordo. 2,5. 2,5. Então eu vou ter que vir, ó, até onde que é a minha o número de reis é 10 a quinta. É 10 a quinta, ó. 10 a quinta é aqui, não é? Então é 4 10 a quinta. Aqui assim. Então fica em torno de 0,05. Deu para compreender aqui? Não? Eu Que vou a imagem explicar de novo. está cortando um pouco, eu perdi. Tá. Ah, Deixa eu explicar de novo, então, o Otávio. Aí, se qualquer coisa, se estiver muito rápido, você fala, volta que eu sim. faço novamente. Eu já, Beleza. a rugosidade eu entendi. Aí agora só para fazer o risco aí, a rugosidade e o número de Isso. reino. Tá. Agora eu vou ter que seguir a linha aqui, ó. Onde você está vendo a seta? Aí, onde que está o número de Reynolds aqui? O nosso é 4,8. 4,8 é mais ou menos aqui, ó. Ó, é mais ou menos aqui. E o número de Reynolds, eu vou talvez tentar. Deixa eu tentar fazer uma linha. Ó, 4,8 vai ser mais ou menos aqui, ó. Gente, olha só. Quem tiver com o microfone ligado aí, todos estão com o microfone ligado, por favor, se puder desligar, porque tá um barulho ensurdecedor aqui no meu ouvido. Eu não sei se pode ser que seja aqui em casa também, entendeu? Mas é qualquer coisa, se for algum aí, você faz a gentileza de desligar, aí você só liga quando você tiver alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, beleza? Obrigado. Então, olha só, o número, eu coloquei essas vermelhas aqui, eu coloquei essas setas vermelhas justamente no número de reinos que a gente achou, né? A gente achou quase 5, né? Vezes 10 a quinta. Então aqui começa o 10 a quinta, né? Aqui, ó, 2, 10 a quinta, 3, 10 a quinta. Aqui começa o 10 a sexta. E aqui, ó, 2, 10 a sexta, enfim. Então tá aqui. E o nosso rugosidade relativa tá no meio aqui, entre esses dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a seguir essa reta, mas ao invés de ser uma reta, eu vou seguir a curva, a inclinação da curva. Então, chega mais ou menos aqui, ó, onde está a seta. Tá bom? Eu vou acompanhando essa curva aqui. E aí, mais ou menos aqui, dá quanto? Meu mouse saiu. Aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, dá, ó, 0,015. Deu para compreender aí? Agora pode ligar o microfone e fala se compreenderam ou não. Agora eu entendi. Beleza. Otávio e Valquírio, conseguiram entender? Entendi agora. Beleza. 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 Posso continuar então? Então a gente viu lá que
Então, a gente viu aqui, a partir do cruzamento dessas informações, em que nosso coeficiente aqui, pelo diagrama de Moody, eu escrevi errado aqui, que é com 2 M's, o coeficiente de atrito é 0,015. Então, agora a gente acho que já tem todas as informações, né? Vamos lá. O delta H, que é a perda de carga. Deixa eu colocar a forma, que aí fica didático. L sobre D vezes V ao quadrado dividido por G. Bom, então aqui eu vou ter aqui, portanto, eu tenho aqui meu delta H igual a 0,015 vezes o L, que é quanto? Quanto que é a distância? 2 quilômetros, né? Então, 2.000, lembrando que tem que colocar em metro, dividido, que é 0,4. Na verdade, no exercício 2 metros só. Ah, Na verdade, no exercício. me Mas desculpa, é porque deveria ser quilômetro. tá Me bom. desculpa. Conserta aí, fazendo favor. Senão não vai dar certo aqui. Aí a velocidade que a gente achou foi de quanto? 1,19. Dividido por 2 vezes 9,81, que é a gravidade. Quanto dessa conta? Deu 5,41 metros. Círculo 41. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Esse valor é maior ou menor do que o outro lá do Haas-Williams? Maior. Sabe que eu não posso afirmar isso, Otávio? É. Que olha só a pegadinha. Porque aqui em cima tá metro por metro, né? E aqui a, a perda de carga está dada em metro. Esse aqui é como se fosse a perda de carga total. E lá em cima, a Haas-Williams, ela está me dando a perda de carga unitária, ou seja, por média de tubulação. Então, para eu saber esse valor A cada aqui, metro que está perdendo daquele valor, né? isso mesmo, isso mesmo. A cada metro de tubulação, você perde 2,95 vezes 10 a menos 3 metros. Então, para você saber Aí, quanto para que é saber a o total... total, era multiplicar pela extensão, né? Da razão. Exatamente, exatamente. Ah, Uma extensão de 2.000, né? Quanto dá essa conta?
5,9. Aí. 1,9. Nossa, bem próximo, né? Aí, ó. Bem próximo mesmo. Vocês entenderam, gente? Entendi, Gima. Beleza. Valquíria, você entendeu? O Valquírio não tá mais um. Tá sim, Valquírio. Dá para repetir essa última conta aí? Sim, Esse... claro. Ótimo. Essa aqui, né, que eu fiz aqui, ó. Essa última que foi feita aí. Tá. Veja bem, Valquírio. Aqui, essa equação de Haas-Williams, ela me dá esse J, onde esse J aqui, deixa eu até descrever aqui, esse J é perda de carga unitária. Ou seja, ela é metro por metro. Bom, então certo. nós calculamos aqui, deu 2,95 vezes 10 a menos 3 metros por metro. Então, isso quer dizer o seguinte, que cada metro de tubulação eu vou ter 2,95 vezes 10 a menos 3 metros. Como a tubulação tem 2 quilômetros, para eu saber qual é a perda de carga ao longo de toda a tubulação, e não somente 1 metro, eu multiplico o J, deixa eu até colocar aqui, ó, a formulazinha J, vezes a extensão da tubulação L. Tá? Que aí, eu multiplicando, eu acho qual é a perda de carga ao longo desses 2.000 quilômetros. Eu vou entender? Ah, sim, tranquilo. Beleza? Então, é porque o J quer dizer metro por metro. Você Ou seja, pode cada pegar. metro de tubulação. Beleza, ótimo. Então, esse aqui, o Haas-Williams, deu um pouquinho maior do que o outro. Vocês conseguiram copiar tudo? Sim, deu para fazer. Beleza. Eu vou passar para o próximo, mas aí essa aqui, se vocês não conseguiram copiar alguma parte, vocês me falam que eu coloco aqui na tela, mas mesmo assim, depois da aula, eu vou mandar isso para vocês, tá? Vou colocar em PDF e vou mandar essa resolução para vocês. Estou fazendo aqui. Agora, nós vamos fazer a segunda questão, que ela é assim, ó. Uma tubulação de PVC com 200 metros de comprimento e de 100 milímetros de diâmetro transporta de um reservatório a vazão de 12 litros por segundo. No conduto, há algumas conexões e aparelhos que estão mostrados na figura a seguir. Pede-se calcular. Eu quero calcular aqui a perda de carga contínua, a letra a soma da perda de cargas localizadas e suas porcentagens em relação à perda de carga contínua e à perda de carga total. Nós vamos fazer isso aqui. Esse exercício, eu quero, essa letra B aqui, ela vai vir um fato novo para a gente até agora. Eu quero, assim, depois que eu calcular a perda, cada perda de carga, eu quero saber o quanto a perda local ela corresponde da perda localizada ou não. Tá bom? Então, a consideração. Então, aqui você tem uma barragem aqui, ó, um reservatório, e aí desse reservatório você tem um registro, gaveta, uma curva de 90, aí a tubulação, um joelho de 45, outro joelho
de 45, um registro gaveta e uma saída de canalização. Vamos calcular a perda de carga contínua. O que vocês me sugerem aí? Vocês começariam por onde? A contínua é pela fórmula original. A gente vai ter que achar a velocidade, né? Sim, você pode fazer. Você pode fazer por Raso-Williams aí também, né? Porque Raso-Williams, ó, você Então tem é um mais fácil. material. Você tem. Você tem o material, você tem o diâmetro da tubulação. Eu acho que fica mais fácil. Vamos resolver pela. Daria também, viu, Otávio? Para você usar outra, sem problema nenhum. Tá? Mas vamos calcular pela Haas-Williams, que normalmente é a forma preferida, tá, de calcular. Nós vamos ver algumas situações lá no sistema de abastecimento de água e até mesmo dentro da hidráulica, e assim, 90% dos projetos é desenvolvido a perda de carga em função da Haas-Williams. Então vamos lá. Vamos a letra A, né? Solução, a letra A. Aqui nós vamos calcular seu cálculo de carga por Haas-Williams. A formulazinha é J. Eu posso colocar os valores logo para adiantar? Para eu não precisar de colocar a fórmula de novo? Pode, professor. Então, é 64, né? Vezes a vazão foi dada de 0,012, porque eu vou ter que dividir 12 por 1000, né? Então dá esse valor aí. Elevado a menos 1,85, que é da fórmula. Aí me ajuda aí. O PVC tem um coeficiente de rugosidade de quanto? 140 também, o novo. Menos 1,85 vezes o diâmetro, que é de 100 milímetros. 0,10. 0,10, isso. Menos 4,87. Quanto dessa conta? Deu 0,023. Metro por metro. Ou o ΔH, que é a perda de carga ao longo de toda a tubulação, seria J vezes L, que é a extensão da tubulação, seria 0,023 vezes 200 metros, né? E aí dá quanto essa conta? Quatro 4,6 metros. Beleza. Show de bola. Agora, então, a perda de carga contínua foi calculada aí. Agora ele pede a perda local, né? Perda de carga localizada.
Posso prosseguir, gente? Pode, por mim sim. Pode, tranquilo. Tranquilo. Se o computador deixar, eu prossigo. Aqui o tempo tá feio. Aqui Não, A também. internet tá em todo lugar. Vaca. O programa, no meu caso, não é a internet, cara. É o meu computador, porque o meu. Olha só o azar, rapaz. O meu computador que eu uso no dia a dia deu pau, rapaz. Aí eu fui mandar formatar. E aí entrou em quarentena, o cara não conseguiu terminar o serviço. Eu tô com o antigão aqui, que é até do meu irmão, né? Nem meu. Mas vamos lá, tá dando para. Então, é porque eu queria fazer uma tabela. Eu não estou conseguindo hoje, que não está me deixando fazer uma tabela. Aqui, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Tá? Há muitas edições de documentos, operação salvo documento. Tá. Enfim, vamos lá. Me ajuda aí. As peças que eu tenho são entrada, começando aí da esquerda para a direita na figura. Entrada de tubo. E eu gostaria que vocês fossem lá na tabela dos valores de K e me dissesse qual é o valor da entrada de tubulação, do valor de K da entrada de tubulação. É 1. É ótimo. Como só tem uma entrada, logo esse K fica valendo 1 mesmo. Depois eu tenho. Olga, você está falando alguma coisa aí? Alguma dúvida? Eu tenho uma Eu dúvida estou nesse ouvindo. ponto aí. Tá, pode falar. É o seguinte, no exercício que você passou pelo YouTube, você considerou Aham. a perda de carga, né? O valor de K para entrada e para saída de 1. Nessa tabela, ela dá o valor de 0,5. Pode considerar o da tabela mesmo para a gente fazer os exercícios? Deixa eu dar uma olhada lá, Olga, só um instante. Ó, a tabela tá 1 também. É uma tabela. É a tabela. Olha lá. 4. Isso. Vai estar lá, Pois entrada de bordo. Ah, porque tem entrada duas. de borda, então. É isso. Ah, tá. Que eu fiquei com dúvida nisso aí. Uhum. Você tem que dar uma olhada no tipo de entrada que é, mas normalmente a gente considera 1, viu, Olga? Deixa eu. Acho que é essa aí. A entrada de borda. Entrada normal em canalização é 0,5, mas a de borda é aquela que a canalização entra um pouquinho dentro da tubulação, ou a entrada ela tem uma borda, ela não é reta, então talvez ela tenha um chanfro, algo do tipo, tá bom? Então estamos considerando essa aí. Então tá bom. Tá ótimo, então voltemos aqui. Obrigada. Mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Não, só isso por enquanto. Saída de tubo. Não, deixa eu ir na ordem aqui, porque senão a gente pode se perder. Aí são curvas de 90, nós temos duas, né? Então, curva de 90. Aí, de acordo com essa tabela, quanto que é a curva de 90? O K? Zero quarenta. Isso, 0,40. Só que esses valores que estão aí é referente a uma curva. Aqui eu tenho duas, não tenho?
Então eu tenho que multiplicar por 2. 0,8. Isso, 0,8. Aí eu tenho 2 joelhos de 45. E o joelho, ele é quanto, o K? O valor de K? Do joelho de 45. É o mesmo que cotovelo, né? Que na tabela aqui tem Exatamente. cotovelo de 45. Isso. 0,40. 0,40. Vezes 2, porque são 2. Joelhos. 2 joelhos. Que dá 0,8 também aqui. Depois, a gente tem 2 registros gaveta aberto, não é? Registro, gaveta. No nosso laboratório tem um registro gaveta lá. Quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês o que seria esse registro gaveta. É porque a parte que abre e fecha lá dentro parece uma gaveta mesmo, que ela fica abrindo e fechando. É por isso que até o nome é isso. Então, o valor de K aí na tabela é de quanto? O registro 0,20. gaveta, 0,20. São quantos que eu tenho? 2, né? Então, vezes 2. Dá 0,4. E por fim, a gente tem uma saída de canalização. E também é igual à entrada, né? O valor de K é igual a 1. Beleza? Logo, gente, o somatório dos valores de K alguém conseguiu achar essa conta? Quanto deu? Pera aí, Jamel, que eu fiquei sem sinal, perdi. Onde você tá? Olha, eu Valor tô. de cada Você, 8. Era 4 o valor de cada. 4. Ah, beleza. Para entender, Otávio, você perdeu de onde? Você perdeu o sinal de onde? Você era Não, mais você parou calmo? no somatório, então, aí, né? Isso eu Somatório de parei no K, então, né? somatório. Isso, que eu queria que Beleza, você tivesse então. feito essa. Deu 4. Aham. Deu 4. A internet tá ruim, ô Jamel. Rapaz, isso aqui também, nem fala, Otávio. Aqui também não tá muito boa, não. Pra você tem ideia, na segunda-feira eu não consegui dar aula pelo Skype. Nossa, é tenso, né? Aí ainda bem que eu tive um plano B aqui, porque eu sempre vou ter um plano B. Beleza. Já que a gente só não calculou ainda a velocidade, né? Vai ter que Concorda achar a comigo? velocidade. Isso. Então, cálculo da
velocidade vai ser aí. A velocidade é igual a 0,012 dividido pela área, ou melhor, vai ser πd ao quadrado, né? Pi ao quadrado é 0,4. Estou pensando na questão anterior, doideira. 4 vezes 4. Dá quanto essa conta aí? 1,52. Isso aí. 1,52. Ah, gente, qualquer coisa, essa aula depois vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, tá? Eu vou deixar lá. Aí, se vocês quiserem assistir novamente, pode ficar à vontade. Tranquilo? Sim. Agora a gente consegue calcular, né, a perda de carga local. Eu tenho aqui ΔH é igual a K vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G, ou seja, 2 vezes a gravidade. Então, o valor de K total deu 0,4 vezes 1,52 ao quadrado dividido por 2 vezes 1,981, que é a gravidade. Quanto que é essa conta? Meu deu 0,47. Isso aí. Meu também deu isso. 0,47 metros. Agora, a pergunta, na verdade, a minha pergunta não. A pergunta da questão foi, ó, na letra B, a soma das perdas de cargas locais e sua porcentagem em relação à contínua. Então, qual é a porcentagem aqui, ó? A porcentagem aqui 0,47, que é a perda, no caso, localizada, dividido por 0. Quanto que deu a outra lá? A perda de carga total do 0,6, né? 4,6. Quanto dessa conta aqui? Multiplicar por 1000 para achar em porcentagem. $10,21. Então, o que que significa? Significa que a perda de carga localizada corresponde a apenas 10% da perda de carga distribuída ou contínua. Logo, em muitas situações, vocês podem absolutamente desprezar a perda de carga local, tá bom? Entendido aí?
Jamel, Entendi. então, a carga localizada corresponde a 10,21% da contínua. Isso. Deixa eu escrever aqui. Então, gente, olha só. Nesse caso aí, como a perda de carga localizada corresponde a apenas 10% da perda de carga contínua, em algumas situações vocês podem desconsiderar a perda de carga localizada, tá bom? Porque ela não vai fazer grande diferença. Na engenharia, na modelagem matemática, quando uma coisa é muito pequena em relação à outra, por simplificação, a gente costuma desprezar essa situação. Então, nesse caso aí, que eu passei para vocês, como a perda de carga localizada é muito pequena, a gente despreza em certas situações. Olha só alguns exemplos práticos. Quando a gente vai dimensionar a rede coletora de esgoto, a rede coletora de água, a perda de carga localizada a gente desconsidera. A gente não entra com ela no cálculo, tá bom? Entendido aí? Entendido. Entendido. Beleza? Então, lá na rede coletora de Beleza. esgoto, eles não calcularam nada disso. Eu posso prosseguir? Vocês conseguiram copiar? Pode prosseguir. Beleza. Eu copiei já. Tá. Mas, de qualquer forma, depois da aula eu vou colocar isso aqui em PDF e já mando para o grupo da disciplina. Então, gente, o nosso terceiro exemplo, e nós vamos resolver o mesmo problema anterior, no entanto, nós vamos fazer isso pelo método do comprimento equivalente, tá bom? Então, no método do comprimento equivalente, por exemplo, eu posso calcular tudo junto. Essa é a grande vantagem, tá bom? Então, eu vou até... Como já tem tudo, é só somar o valor de K com o comprimento. Não, o valor de K mais, o Otávio. Agora a Muda o gente valor. tem... Oi? Que não é pelo valor de K, né? Não, agora é pelo comprimento equivalente. Ou seja, o método do comprimento equivalente, ele corresponde aqui, ó, igual, por exemplo, uma entrada, ela perde carga equivalente a uma tubulação de quantos metros? Então, por exemplo, uma tubulação de 4 metros de extensão, ela perde a mesma quantidade de carga do que uma entrada de borda. Então, isso facilita muitas vezes eu precisar de fazer os cálculos muito, né, de uma vez. Você calcular as duas juntas, tanto a perda de carga local quanto a distribuída na mesma forma, sem ter o trabalhão que nós fizemos ainda há pouco, que foi primeiro calcular a perda de carga localizada, depois a perda de carga distribuída e depois somar tudo. Não, aqui fica mais fácil. Tranquilo? Entendi. Então nós vamos usar a equação de Haas-Williams
para fazer isso. Só que nós vamos fazer uma pequena modificação aqui na fórmula. A equação de Haas-Williams, deixa eu subir aqui e copiar para não precisar de colocar aqui de novo. Ó, é essa aqui. Então, Ctrl C e vou colocar aqui embaixo. Então, a forma de Haas-Williams. Tinha feito uma pequena besteira. A forma de Haas-Williams é essa aqui. Eu só vou fazer uma pequena modificação, que seria o seguinte. Nós não vimos lá em cima que se eu pegar e multiplicar o J vezes a extensão da tubulação, eu não tenho esse comprimento aqui, a perda de carga ao longo de toda a tubulação, então eu só vou reescrever a fórmula de Haas-Williams. Vou até aqui, multiplicando pelo L. Lembrando que esse L é o coeficiente de... é a extensão da tubulação. Dá na mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que agora eu não acho o J mais, eu acho o delta, a perda de carga. Não acho perda de carga unitária. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir lá na literatura, lá na tabela, e ver o seguinte, olha. Primeira coisa que eu vou calcular aqui, o cálculo do comprimento equivalente dos acessórios. Então, exemplo, me ajuda aí, naquela tabela dos comprimentos equivalentes, uma entrada de canalização, qual é o comprimento equivalente dela? Lá na tabela. Vocês vão ter que ir lá na... Deixa eu mostrar para vocês qual tabela que é. Aqui nessa tabela aqui, ó. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que ir onde tem um diâmetro de 100, né? E uma entrada, onde tem entrada... 1,6, né? Eu acho. Deixa eu procurar minha entrada, ter passagem, entrada de borda. Eu vou considerar como 4. Não, 3, né? 3.2, né? 3.2. Isso, ótimo. Então, é 3.2 metros. Então, essa entrada de borda aí, ela equivale a uma tubulação, ela tem a mesma perda de carga com um tubo de 3.2 metros. Tá bom? É assim que é o raciocínio disso aí. Você só tem uma entrada só, né? Uma entrada. E aí, depois, eu tenho a curva de 90. A curva de 90, qual é a perda o comprimento equivalente dela? A curva de 90. Ó. Pegar essa aqui, ó. Tá vendo que tem duas curvas, né? Eu vou pegar essa aqui, ó. Na prova eu vou ter que ser um pouco mais específico, tá bom, gente? Tá. Qual curva que eu vou querer? Porque tem mais de uma. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Aí quanto que é? Então, de 100, se eu for cruzar as informações aqui, ó, 100, e a curva de 90 é
1,6. Só que eu tenho duas. Então, aqui, 4,2, na verdade, né? 4,2. Não, tá certo, era 3,2. O joelho. São dois joelhos. 90 graus. Aí, olhando para essa tabela dos comprimentos equivalentes, o joelho de 100 de diâmetro tem qual perda de carga? 2,8. Onde você está vendo 2,8? Cotovelo, joelho, não. É que a gente olhou o cotovelo antes, que joelho não tem na outra tabela. Aí eu olhei no cotovelo. Tá, quanto que deu aí? 2,8. Tá, 2,8. São 2, né? Então 2 vezes 2,8. Vai dar 5,6. E aí depois, para finalizar, a gente tem registro, né? Isso. Nós temos registro. O registro, qual é o comprimento equivalente do registro? De 100. Certamente vocês vão ter aí, válvula, tá? É a mesma coisa. 0,7. Então são 2 vezes 0,7. Aí dá 1,4. E, por fim, nós temos uma saída de canalização. E aí a saída de canalização de 100 dá quanto? É uma só, né? Uma vezes... Vou colocar aqui uma também, para ficar bonito. Saída de canalização, dá uma olhada na tabela. 3,2. Isso, 3,2. Agora, qual é o somatório? R$ 16,6. 16,6 metros, né? Tá. Eu vou calcular tudo direto, bom? Mas você poderia calcular só, se você quiser saber pelo comprimento equivalente, só perda de carga localizada, naquele L, aqui você coloca só 16. Mas no meu caso, como que eu quero saber aqui a perda de carga total, que é o somatório? Eu vou até colocar F aqui, para dizer que esse total aqui refere-se ao somatório da perda local e a distribuída. Então, vai dar 10,643 vezes a vazão. Vocês lembram de quanto que era? Acho que é 12, né? 0,02. Isso. Vezes. O valor de C é 140, que é o PVC, não é?
O diâmetro é de 100 milímetros. Vezes. Aí, aqui, só para ficar didático, agora é o valor de L. O L eu vou colocar de 16,6 mais a extensão da tubulação. A extensão da tubulação foi de quanto? Só no exercício anterior, tá, né? É de 200 metros. 200 metros. Aí eu consigo calcular toda a perda de carga. Aí me dá esse valor aí. Quanto que dá isso aí? Por gentileza. 5,11 metros. Compondo-se. Aí eu pergunto para vocês, deu uma diferença muito grande do exercício anterior para o método do comprimento equivalente? Não, Gemael, que foi 4,6? 4,6 mais 0,8, né? Porque aqui, ó, lembra que a gente está calculando a total, que é o comprimento e os acessórios. Lá em cima, se você, eu vou arrastar para cima, se vocês estiverem copiando, depois eu volto. Aqui, ó, eu tenho só de perda localizada, eu tenho 0,47 e a gente achou 4,6. Então, se você somar aqui, ó, aqui, se você pegar e somar para a gente calcular a mesma coisa que a gente calculou lá, que a F, que é a perda de carga total, a gente teria 4,6 mais 0,48, que dá quanto? 5,07. 07. Aí, ó, como ficou bem próximo. Como ficou bem próximo. Aqui é 0,7. E lá embaixo foi de 0,11. Tá vendo? Bem próximo. É claro que, como são métodos diferentes, vão dar um valor diferente, mas bem próximo. Vocês entenderam, gente? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não, tudo certo. Olga e Tranquilo, por Valquíria. enquanto. Beleza. Não, mas não. Assim, se vocês entenderam bem isso aí, vocês fizeram bastante exercício, a gente fez bastante exercício, não tem como eu complicar muito mais isso não, tá? É isso aí mesmo. Não, deu para entender. Tranquilo. Uhum. Só é trabalho braçal, infelizmente. É munheca, cara. É isso aí. Mas não é difícil, não. Depois você pegou o jeitão aqui, você só vai. Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte. Com 10 minutinhos eu não vou conseguir resolver essa questão aqui. Tenta, nesses 10 minutinhos, resolver essa questão número 4. E aí a gente vai falando, se vocês tiverem uma dúvida, aí vai falando. Se 10 minutinhos falta, resolve aí, depois a gente vai para o intervalo.
A viscosidade, Gemael, vai ser 1 vezes 10 a menos 6, né? Isso. Valeu. A minha perda de carga deu 6,48. Isso aí. Isso aí.
Gemael, Oi? aquela lista lá de 10 exercícios que você mandou, a gente pode responder no Word mesmo? Pode. Por isso que eu mandei no Word, pra vocês responderem já logo ali. E me colocar em PDF e me mandar no e-mail institucional, aquele que eu falei para vocês. Tá, inclusive, se olhar no cabeçalho desse Word, tá lá no e-mail institucional. Ok? Beleza, show de bola. Aí pode fazer ela no segundo horário, né? Pode, pode. Vamos para o intervalo, sim, dar uma descansada. Então tá bom. Aí eu vou parar de gravar aqui e daqui 20 minutos eu retorno. Tá bom então. Valeu, Gemael. Eu